E aí, pessoal, agora vamos aí para nossa segunda parte da aula de limites, né? Falei para vocês que o que não poderia acontecer em cálculo é quando nós tivéssemos uma fração e o nosso denominador desse zero. Isso aqui quer dizer que a função ela é indefinida no ponto que a gente está lidando. Isso não pode acontecer, não pode. Então, vamos supor, né, que nós tivéssemos assim, limite de x tendendo a 1 da função de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Se nós quiséssemos fazer aquela substituição direta, como no vídeo anterior, se a gente substituísse aqui no lugar do x1, eu ficaria com 1 menos 1 e daria 0 aqui embaixo. Então não pode. Não consigo fazer a substituição direta. Eu tenho que fazer uma outra coisa. Uma das formas, um dos artifícios de nós resolvermos uma função desse jeito é encontrar as raízes. Como assim? Como assim? Gente, se eu quisesse resolver, porque aqui eu tenho um x ao quadrado, tá? Eu preciso tirar isso aqui para tentar cancelar com esse cara de baixo e conseguir resolver. À medida que a gente for fazendo exercício, vai ficar mais claro para você. Se a gente tem assim, x ao quadrado menos 1, e a gente quer saber o valor desse nosso x, nós igualávamos a zero, que é como a gente fazia nossas equações. X ao quadrado igual a 1, portanto, né, porque menos 1 passou para o outro lado e ficou positivo. Eu pergunto para você, que número que elevado ao quadrado dá 1? Ah, Ana, o 1 e o próprio menos 1, né, galera? Porque menos 1 vezes menos 1 é 1, assim como 1 vezes 1 é 1, tá? Essas são as raízes. Então, x igual a 1 e x igual a menos 1. Se eu quisesse reescrever como forma de equação, eu escreveria x menos 1, né? Passando para o outro lado, x mais 1, tá? Eu quero que você entenda pegar essa partezinha aqui e a gente vai substituir ali no nosso limite. Olha só. Limite de x tendendo a 1, aqui embaixo fica igual. Aqui nós estamos reescrevendo, nós estamos abrindo essa nossa equação, tá? Se ela é ao quadrado, teria uma outra forma de escrever, né? Fatorando, nós vamos encontrar aqui as raízes. As raízes são x igual a 1 e x igual a menos 1. Para eu colocar aqui, você tem que sempre colocar com sinal contrário. Para o x que era 1, vai ser x menos 1, por aquele motivo que ele volta, né? Para a gente igualar a zero. Se você acha difícil entender assim, encontre as raízes e simplesmente coloque o sinal contrário aqui. X menos 1, x mais 1, tá? Aqui está multiplicando esse termo, o x menos 1 é uma coisa, o x mais 1 é outra coisa. Então, esse é um cara, esse é o outro, de forma que entre eles eu tenho uma multiplicação. Nesse caso, eu consigo cancelar o x menos 1 com x menos 1, de forma que eu vou ficar com o limite de x tendendo a 1 de x mais 1. Aqui deu 0, Ana, aqui embaixo? Não, galera, se eu simplifico, fica 1, né? Mesma coisa que eu tivesse escrito assim, ó, 1 daqui e 1 daqui, da nossa simplificação, certo? Agora, aqui não vai mais ter uma indeterminação, porque o nosso denominador é 1. Poderia substituir direto? Sim. Mas, só lembrando como são nossas propriedades, nós escreveríamos um limite para cada termo. Nós temos o termo de x e o termo 1. Então, seria limite de x tendendo a 1 de x, mais limite de x tendendo a 1 de 1. Não tem mais o que separar, porque eu separei por termos e o cara que está multiplicando é 1. Se eu colocar aqui para frente, vai dar a mesma coisa. Então, vai ser, no lugar do x eu coloco 1. E aqui eu tenho um termo independente. Lembram da outra aula? Quando eu tenho um termo independente, a resposta do limite é o próprio termo independente. Então, a resposta é 2. Vamos devagar. Olhem esse aqui. Nós temos o limite de x tendendo a 2. Se nós pegarmos esse 2 e colocar aqui embaixo, 2 menos 2 vai dar 0, o nosso denominador, e não pode. Nós não podemos, certo? Temos que se livrar disso aqui. A gente está vendo que a gente tem uma operação quadrática. Nós encontraríamos duas raízes, uma outra forma de escrever essa equação, com o objetivo de cancelar esse cara, de a gente sumir com essa indeterminação. Como que a gente faz para saber quem são as raízes? A gente resolve a equação, né? Como que a gente resolve a equação? Pegando e igualando a zero. Só que nesse caso, pessoal, nós temos uma equação do segundo grau completa, porque eu tenho o termo elevado ao quadrado, o termo elevado a 1 e o termo independente. Termo independente é o número que não acompanha a letra, certo? Então, nós tínhamos que identificar, olha lá, é o nosso Bhaskara. O A é quem multiplica a letra com o maior expoente, então é 1. B é o cara com segundo maior expoente, quem que está aqui na frente, o 1 também. E o termo independente tem que vir acompanhado do sinal, é o menos 6.
Lembrando que a nossa fórmula é x igual a menos b mais menos raiz de delta, delta, b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Isso aqui é uma fórmula, galera. Tem gente que fica tão apavorado com Bhaskara, mas Bhaskara nada mais é do que você identificar quem são A, B e C e substituir. Não tem nada além disso. Então, você vai vir x igual a menos b, menos 1, mais ou menos b ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula. O A é 1, certo? E o C é menos 6. Tem que vir acompanhado do sinal. Senão dá ruim, né, galera? Sobre 2 vezes A. 2 vezes 1. X é igual a menos 1, mais ou menos a raiz 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes menos 6, mais 24. Sobre 2. Então, esse Bhaskara eu vou ter que x é igual a menos 1, mais menos raiz de 25, galera, é 5 sobre 2. Então, eu vou ter menos 1 mais 5 sobre 2 e vou ter menos 1 menos 5 sobre 2. De forma que eu chego em 4 sobre 2, que é 2, menos 6 sobre 2, que é menos 3. Lembra da regrinha? Você tem que vir com o sinal contrário. Então, aqui eu vou escrever x menos 2 e aqui x mais 3, certo? Olha só. Então, eu vou reescrever com limite de x tendendo a 2 de x menos 2 vezes x mais 3 dividido por x menos 2. Se eu multiplicar essa galera aqui, gente, eu vou voltar para a minha forma anterior, certo? Se você até numa prova ou em algum trabalho quiser fazer, é uma forma de você tirar a prova real, para ver se você calculou certinho isso aqui embaixo, tá? Lembrando que aqui eu tenho esse termo que está entre parênteses, aqui é uma coisa só, isso aqui é outra coisa, e aqui temos outra coisa. Então, entre eles eu tenho uma multiplicação, então eu consigo fazer essa simplificação. Eu vou ficar com limite de x tendendo a 2 de x mais 3. Aqui o denominador é 1, eu posso fazer a substituição direta. No lugar de x eu coloco 2, 2 mais 3, 5. Ou se você quer fazer bonitinho, né, se for uma questão aberta, discursiva, como que a gente faz? A gente reescreve com um limite para cada termo. Então, eu vou ter o limite de x tendendo a 2 para o x, mais, que é o sinal da operação, limite de x tendendo a 2 para o 3. Não tem mais nada para fazer, porque eu separei por termos. Aqui não tem nenhum número multiplicando que vem para fora. Tem o 1, né? Mas é aquela coisa que não vai alterar o nosso procedimento de cálculo. Então, eu consigo já fazer a substituição da incógnita, né? Então, no lugar de x eu coloco 2. E aqui, como eu tenho um termo independente que não acompanha a letra nenhuma, o resultado do meu limite independente disso aqui, independente do que está aqui embaixo, vai ser o meu próprio termo independente. Eu vou chegar aqui no 5. Certo, galera? Vamos para um último aqui, um pouquinho, que exige um pouquinho mais de conta, mas não tem, é mais cansativo do que difícil. Se nós pegarmos o menos 4, vamos colocar aqui, ó. Menos 4 vezes menos 4. Eu vou substituir nessa equaçãozinha porque eu preciso ver se o denominador é 0. Que isso aqui não pode acontecer e eu tenho que resolver de outra forma. X ao quadrado, menos 4 vezes menos 4 vai ser 16. 3 vezes menos 4, menos 12, e eu tenho esse menos 4. Então, eu ficaria com 16 menos 16, de forma que o meu denominador é 0. Deu péssimo, galera. Vou ter que reescrever isso aqui, encontrar as raízes para poder tirar a indeterminação. Se por acaso eu tivesse uma equação assim, ó, vamos supor que fosse x ao quadrado mais 3x, seria 16 menos 12, de forma que o meu denominador seria 4, que é diferente de 0 e eu não teria uma indeterminação. Aí você poderia simplesmente fazer a substituição direta. O que é substituição direta? Pegar o número que tende a nossa incógnita e simplesmente substituir aqui, não sendo necessária essa reapresentação da sua equação. Aqui não. Aqui deu problema. Então, a gente vai ter que fazer 2 Bhaskaras, um para o primeiro e um para o segundo. Para esse primeiro caso, olha lá. X ao quadrado mais 5x mais 4. Vamos lá. O A é 1, que é o cara que multiplica x ao quadrado. O B é 5, o C é 4, tá? Então, vamos só substituir. B ao quadrado, x igual menos B, mais menos raiz de delta sobre 2A. Raiz de delta é
b ao quadrado menos 4ac. Uma hora que você nem vai querer, vai acabar decorando isso aqui, gente. X é igual a menos b, menos 5, mais menos b ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, que é 4 positivo, dividido por 2 vezes a, que é 1, certo? Então, eu vou chegar com x menos 5, mais menos 5 vezes 5, 25, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes 4, menos 16, sobre 2. Beleza, galera? X é igual a menos 5, mais menos 25 menos 16, 9, sobre 2, que é a mesma coisa que menos 5 mais menos 3, porque a raiz de 9 é 3. E a gente vai ter menos 5 mais 3 sobre 2, vai ser menos 2 sobre 2, que vai dar menos 1. Deixa eu até colocar passo a passo para ninguém se perder, ó. Eu tenho menos 5 mais 3 sobre 2 e tenho menos 5 menos 3 sobre 2. Então, aqui eu vou ter menos 2 sobre 2, que é menos 1. E aqui eu vou ter menos 8 sobre 2, que é menos 4. Como que a gente coloca lá como que a gente substitui isso aqui? Como é que eu volto, né? Porque se x é igual a menos 1, se eu quero passar para o outro lado, x mais 1, né? Isso é uma forma que vai lá para a nossa fraçãozinha, para a nossa função, né? Ou simplesmente, se você acha complicado pensar assim, só pense que você vai encontrar as raízes e vai reescrever com sinal contrário. Aqui vai ser x mais 4, né, galera? Então, você vai ficar aqui, ó. Limite de x tendendo a menos 4, essa parte de cima nós encontramos as raízes e reescrevemos como x mais 1, x mais 4. De forma que se você quiser multiplicar e voltar à antiga forma, você tem que chegar exatamente nessa equação, tá? Agora a gente vai ter que achar os báscaras, as raízes desse aqui, tá? Eu já fiz aqui para vocês, para adiantar, tá? Olha só. Então, eu tenho a equação que é x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0, de forma que eu vou chegar nos valores de 1 e menos 4, tá? Lembrando que a gente escreve voltando o número, retornando ao outro lado, vai ficar x menos 1 e x mais 4, tá? Isso aqui, ó, essa é a ideia, é a mesma coisa que isso aqui, tá, galera? Olha só, então vai ser x menos 1, x mais 4. Como eu tenho este termo que está dentro do parênteses, é um termo só. Este outro termo, e estão sendo multiplicados, então eu consigo cancelar o que é comum. Esse x mais 4 com esse x mais 4 eu consigo cancelar. E eu vou chegar com o limite de x tendendo a menos 4 de x mais 1 sobre x menos 1. Tá? Escrevam por termo, né? Um limite por termo. Mas só para a gente ver, se nós substituíssemos o menos 4 no lugar do x, nós ficamos com menos 5 aqui embaixo. Ah, Ana, mas é menor que 0. Em nenhum momento eu falei que menor que 0 é problema. O que não pode ser é 0 embaixo. Nós poderíamos, né, fazer, inclusive, a substituição direta. No lugar do x, o menos 4, ó, menos 4 mais 1 sobre menos 4 menos 1, que seria menos 3 sobre menos 5. Menos com menos é a mesma coisa aqui, mais 3 quintos ou simplesmente 3 quintos. Isso aqui é o resultado do meu limite de x tendendo a menos 4 da função de x ao quadrado mais 5x mais 4 dividido por x ao quadrado mais 3x menos 4. Tá certo, galera? Deixa eu ver, não fiz nenhuma cacaca aqui. Deixa eu ver, menos 3. Isso aí. Galera, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa coloquem nos comentários. E lembrando, né, que sexta-noite nós temos aí o nosso encontro presencial via Microsoft Teams. Um grande abraço, bons estudos e até mais tarde para quem estiver aí na nossa super aula de cálculo que sextou, né, galera? Coisa boa!